vamos lá, nossa aula de administrativo, tenho a mínima ideia qual o número seja, acho que é a 3, né? Terceira? Segunda ainda? Tem que andar muito então. Então, nossa segunda aula. O mesmo esquema da gente começar a revisar. Quando nós vamos começar a estudar direito administrativo, onde é que a gente encontra o primeiro fundamento de validade dele? Lá no artigo 18 da Constituição Federal. Vamos lá, pegue lá na primeira folha e vamos revisando. Lá no artigo 18, que vai falar dos entes federados. Os entes federados são União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos soberanos? Não, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Quando eles se juntam, aí eles formam um ente que é soberano, a República Federativa do Brasil. Vencemos essa parte, a gente começa a falar do que? Sistemas administrativos. Tá? Sistemas administrativos. Nós temos dois sistemas no mundo. O sistema francês do contencioso administrativo, que é a administração pública que decide em única e última instância os conflitos a ela submetidos. Não é o adotado no Brasil. E nós temos o sistema inglês, sistema da jurisdição una. Todos os conflitos, quaisquer que sejam eles, podem ser submetidos ao Poder Judiciário, que é o que vai decidir por último. Então lá, quando daqui a pouco vocês já devem ter percebido que para o sucesso no concurso público, nós temos um tripé de estudos de lei seca, doutrina e jurisprudência. Mesma coisa quando eu falo lá da técnica dos 3 R's, revisão, resumo e resolução de questão, nós temos esse tripé aqui que é para fazer o estudo do direito. Então, lei seca, o que seria basicamente a lei seca? O estudo, a leitura, vamos colocar assim, a leitura sem comentário. Leitura sem comentários das leis, Constituição Federal, decretos, etc. Lei seca é isso. Você pega o artigo 1º da Constituição Federal e começa: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania. Artigo 2º, vamos ver. São poderes harmônicos e independentes entre si. Artigo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e vai até o 250. Quantas vezes isso? 250 vezes de preferência. Depois que você lê a Constituição umas 80 vezes, 70, 80 vezes, você dificilmente começa a perder questões de lei seca. Quem faz concurso para Ministério Público, Procurador da República, Juiz Estadual, Juiz Federal, Promotor de Justiça, Procurador de Estado, a média de leitura da Constituição é 50 a 80 vezes. Depende do nível de assimilação do cara. O cara é meio devagar para assimilar, ele vai lá no teto. 80 vezes, do 1 ao 250. Mas é muito difícil isso. Verdade. Algumas situações você tem que começar lá de trás para frente, porque você engasga ali no artigo 70, 80 do processo legislativo e não vai mais nem na bala. Então, lei seca é só isso. Aí, doutrina, o que é doutrina aqui, ó? São os livros, artigos, publicações de uma forma geral, publicações dos estudiosos do assunto. Estudiosos do assunto. Então, nós temos uma doutrina de penal,
Rogério Sanches, Rogério Greco, Alexandre Salim. Nós temos uma doutrina de processo penal, Nestor Dávora, Renato Brasileiro, Nutti. Nós temos uma doutrina de constitucional, Pedro Lenza, Flávia Bahia. Nós temos uma doutrina de administrativo. Quem que está mandando muito bem administrativo hoje? Matheus Carvalho, o manual dele está muito bom. A Fernanda Marinella também cai muito em concurso. O próprio Mazda, Alexandre Mazda, é o manual mais comentado. Então, de cada direito nós temos uma doutrina. E aí vocês já começam a perceber como é difícil passar no concurso público. Se eu tenho 12 disciplinas no meu direito, 12 doutrinas diferentes. Mas acontece que cada direito tem 5, 6 doutrinadores. Então, pelo menos de livros, você tem 80 livros para ler. Vejam, o leigo, né? O leigo tem que ter paciência com ele porque ele é leigo, né? Mas às vezes a pessoa fala, olha, assim que eu passar que eu bacharelar em direito, aí eu vou passar na OAB. Aí depois que eu passar no OAB, eu vou passar no delegado. Aí depois que eu passar no delegado, eu vou passar em promotor. Depois que eu passar no promotor, eu vou passar no juiz. Vai subindo na hierarquia. Esse raciocínio está certo ou errado? Totalmente equivocado. Não tem hierarquia nenhuma entre as carreiras. Uma carreira de MP, outra de promotor, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, doutrina são os estudiosos do assunto. Com o tempo, você começa a perceber também, com o tempo e com alguém dando dica, claro, né? Porque sozinho, a única coisa que a gente faz é padecer, né? Sozinho, a única coisa que a gente faz é padecer. Mas você vai começar a perceber que alguns assuntos, você pega uma doutrina, você conclui, você não precisa ler o livro inteiro do cara. Vamos dar um exemplo aqui para quem vai fazer carreira policial. Eu, Valdinei, quando eu vou ler a parte de inquérito, eu gosto do Nestor Dávora. Quando chega na parte de ação penal, eu já não acho o Dávora tão bom. Então eu prefiro ler o brasileiro. Quando eu vou ler provas, eu já não gosto de nenhum deles. Eu prefiro o Marcelo Zeta, que é um defensor público federal lá do Rio de Janeiro. Quando eu vou falar de princípios, então veja, cada doutrinador também é fera num assunto. Normal. Mas, pelo amor de Deus, é muito difícil passar em concurso. Técnica, disciplina, estratégia e paciência. Sem essas 4 coisas, esquece. Você nunca vai assinar seu termo de posse. É difícil. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Não se faz, todo mundo conseguiria. Então, lembrei que a doutrina jurisprudência. O que é jurisprudência? Vamos pelo nome. Jurisprudência, geralmente, iuris quer dizer o quê? E prudência, na interpretação mais literal, vem dizer que é uma sequência de julgamentos. Então, jurisprudência é uma sequência de julgados do direito. Nós temos aqui no primeiro grau o juiz, certo? Acima do juiz, no segundo grau, na hierarquia, na estrutura organizacional dos tribunais, nós temos os tribunais. Se for estadual, Tribunal de Justiça. Se for federal, Tribunal Regional Federal. Se for eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Se for militar, Tribunal Regional Militar. É o segundo grau de jurisdição. Eu tenho o juiz aqui. Acima do juiz, eu tenho o tribunal. Acima do tribunal, eu tenho os tribunais superiores. Eu tenho os tribunais superiores, que aqui é STJ, TSE, TSM.
Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior Militar. E acima de todos eu tenho o STF, o Supremo Tribunal Federal, o guardião de justiça. Gente, não se enganem. O tema mais difícil do processo penal, do processo civil, porque isso aqui tem a ver com competência. Isso aqui geralmente vem em 3 questões na prova que te salva, te põe no céu ou te põe no inferno. O juiz praticou um ato ilegal aqui. Mandou prender quem não era para prender. Aonde que eu impetro um habeas corpus? Direito de locomoção. No tribunal. Se é um juiz de direito, aqui no TJMT. Se é um juiz federal, no TRF1. O tribunal não concorda com a sua decisão e mantém o cara preso. Agora, esses caras aqui é que praticaram a ilegalidade. Aonde eu vou? STJ. STJ também tomei pau aqui, vou para o STF. Mas isso é uma aula de competição popular. Na verdade, competência são 2 aulas. É uma coisa difícil, mas o que eu estou dizendo para vocês é só explicar isso aqui. Jurisprudência. Jurisprudência. Aí você imagina o seguinte, ó. Lá na minha vara tem muito isso. Menino, a menina está cursando ensino médio. Afobado, ansioso, presta vestibular e passa. A Unemate vai matricular ele no curso superior? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque o requisito lá da lei LDB 946, não fala a memória, lá da lei Diretriz de Base, fala que para você matricular no ensino superior, você deve ter concluído o nível médio. Ele fica chateado com a Unemate. O que ele faz? Mandado de segurança. Cai na onde? Lá na minha vara da fazenda. O que ele toma aqui? No primeiro grau? Pau. Toma tinta. Liminarmente. Toma pau na liminar e toma pau no mérito. O que ele faz? Apela para o tribunal. Hoje eu vi que o nosso tribunal já está uniformizado isso aqui. Então o tribunal, aquelas turmas se reuniram e falaram, mas está chegando muita decisão dessa aqui, né? Vamos fazer uma súmula disso aqui? Vamos fazer uma súmula dessa aqui? Aí os velhinhos, os embargadores, se reúnem e sumulam a coisa. Sumulam aquele assunto. Chegou lá qualquer pedido sobre aquele assunto, você já sabe como é que o tribunal pensa, já está sumulado. Legal? Nós vamos estudar súmulas também. Então, o que acontece? Para que serve a súmula? Perguntam no seu concurso. Ó. Estabilidade do direito. Grosso modo é isso. Súmula serve para estabilidade do direito. Porque o nosso sistema ele não tem uma gota de estabilidade. Vide caso Lula no domingo, alguns domingos, meses para trás. Um manda soltar, outro manda prender, outro manda soltar, um está de férias e volta e não sei. Fica feio, né? Vamos, sem questões políticas, mas fica feio, né? Fica desmoralizado. Nosso país é motivo de chacota no mundo inteiro por causa desses panacas aí. Fica feio. Você está de plantão, você está de férias. O que você quer ir julgar? Você está de férias, meu filho. Vai descansar, você tem um substituto para isso. Então fica feio, mas é de coisa feia que nós somos feitos, né? Então, vejam bem, jurisprudência, decisão dos tribunais sobre reiterados assuntos. Então, para que serve a estabilidade do sistema? Então, nós vamos conversando e jogando assuntos. Assunto do direito, assunto do direito, assunto do direito. Beleza? Então, nós trabalhamos essa parte lá dos sistemas administrativos. Sistema administrativo, nosso sistema da jurisdição una.
ou única. O Poder Judiciário é quem decide em última instância. A administração pública praticou alguma ilegalidade, tome ação judicial. Legal? Então, beleza. Fundamentos dos entes federados, falamos sobre os sistemas administrativos e começamos a falar dos entes da administração direta e indireta, certo? A administração direta, você automaticamente já lembra dos entes: União, Estados, Distrito Federal e municípios. É isso, sim ou não? Então, quando eles prestam um serviço público por meio de órgãos, isso, eles, os entes da administração direta, prestam um serviço público por meio de órgãos. E também falamos sobre a administração indireta, que é composta por autarquias e mais fundações públicas e mais sociedades de economia mista. Anônima não, anônima é empresa privada. Sociedade de economia mista, empresas públicas, consórcios públicos. Esses são os entes da administração indireta. Sociedade anônima é um tipo de formação de empresa lá do direito civil, do direito empresarial. Então, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas e consórcios públicos. Falamos desses caras, né? Esses dois aqui, eles prestam serviço público. Sim ou não? Prestam serviço público. Ah, essa aqui é da Sponsor. Tem que comprar dessa outra marca ali. Então, autarquias e fundações prestam serviço público. Eu pedi para vocês anotarem o quê? Mesmas prerrogativas, mesmos deveres e direitos da administração pública direta. Sim ou não? Administração direta. Sociedades de economia mista e empresas públicas, essas aqui exploram atividade econômica. Exploram atividade econômica, boa noite. Exploram atividade econômica. Vão apertando aí, gente. Se quiserem botar as bolsas ali na frente ali. Aquela sala lá tá meio complicada. Aquela sala eu já gastei R$500 naquele ar lá, ele tá impetrando. Eu desisti dele. Trocar aquele ar. Então, beleza. Aqui exploram atividade econômica e a galera que mexe com dinheiro. E consórcios públicos nós vimos que ela pode ser pessoa jurídica de direito privado ou de direito público. Os entes consorciados que vão decidir isso. Sim ou não? Sim. Né? Beleza. Então, vamos. Eu achei que nós íamos trabalhar agentes públicos achando que era a terceira aula. Mas como é a segunda, o que a gente vai fazer? Vamos matar a administração pública logo. Vamos matar a administração pública logo, porque são temas correlatos de administrativo e funcional. E aí a gente já deixa para trabalhar agentes juntos na próxima aula. Beleza? Então anotem aí. Administração pública, artigo 37. Administração pública, artigo 37, vai ser o tema da nossa aula. Administração pública, artigo 37.
Administração pública direta e indireta. Acabamos de ver, direta e indireta. De qualquer dos poderes da União. Já vimos lá na aula de constitucional que esses poderes aí não são bem poderes, né? Esses poderes aí o legislador deu uma escorregada. Quando fala poderes, você lê o quê? O que vocês leem aí? Função, né? Funções legislativas, funções executivas e funções judiciais. Mas beleza. Essa menina constituinte ela é meio ruim das pernas. Então o que acontece? Obedecerá aos princípios, qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E obedecerá aos princípios da o mnemônico mais manjado do concurso público, né? Bem, esses são os princípios expressos. Legal? Vamos lá falar o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quem já foi meu aluno já ouviu 5 vezes, agora vai ouvir a 6ª. Cuidado quando vocês forem decorar mnemônicos, em não só decorar a palavra, o mnemônico, mas decorar o significado. Outubro de 2012, um amigo foi fazer concurso de delegado de polícia no Rio comigo, e aí ele sai da prova. Olha, quem sai da prova contando vantagem, geralmente o nome dessa pessoa nunca está na lista. E aí ele fala: pô, você viu que questões fáceis, hein? Saíram pedindo umas coisas nada a ver, pedindo o princípio expresso da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade, eficiência. E aí? Trocaram o P de publicidade por probidade. Você, 2 minutos e 15 para resolver uma questão e passar para o gabarito e aquela pressão do dia da prova, principalmente quando é um salário bacana, né? Vai fazer um concurso, um salário de 18, 20, 25 mil. Muda a sua geração. Tem uma geração sua. Eu falo por mim, né, que sou pobre. Às vezes o cara é classe média, tem grana, tem herança, então, isso aqui, empresa de papai, eu vou mesmo só para sair de casa. Mas assim, galera de classe média baixa, classe C, como é meu caso, a aprovação num concurso desse aí tem a diferença. É antes do concurso e depois do concurso que é dividido sua vida. Igual a história dividida antes de Cristo e depois de Cristo. E aí o cara com essa pressão toda, ele bate o olho lá, escreve o LIMP e não presta atenção. Dica do professor: coloque o mnemônico, mas veja se esses mnemônicos estão com o mesmo nome. A banca é praga para trocar isso aí. Legal? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se vocês prestarem atenção na nossa ementa desse curso, que tem 5 carreira policial 1, que é o que os senhores compraram, que vocês adquiriram, e espero muito que estejam aqui no módulo 2, porque o módulo 2 é uma continuação disso aqui. Vocês vão perceber o seguinte: os cursos do efetivo sempre foram 7 encontros para administrativo e 7 encontros para constitucional. Mas eu, ao longo desse 1 ano e meio, percebi que essa divisão não é uma divisão justa. Administrativo tem que ficar com uma aula a mais de constitucional, porque administrativo é mais complexo. Administrativo é maior o assunto.
E administrativo, obrigatoriamente, você estuda algumas coisas de constitucional. Aí você estuda o negócio do constitucional, do professor constitucional, e ele fica de boa com uma aula a mais. E aí o cara administrativo se lasca. O que eu fiz? Tirei no constitucional e botei uma administrativa. Então, constitucional com 6 e administrativo com 8. Então, se nós tivéssemos numa grade antiga, eu ia tocar o pau nesse link, ó, você se vira sozinho aí. Mas como a gente tem uma aula a mais para esses detalhes, vamos ver o que significa o link, então? Olha o cérebro pensando uma coisa e executando outra. Coisa de músico, pensa numa coisa e executa outra. Vamos lá. Legalidade. Vimos ontem na aula constitucional. Legalidade para o direito civil pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Isso aqui é lá para o direito civil. Para nós do direito administrativo, esse princípio tem que vertente? Aqui o agente público só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. A banca já começa explorando você nesse sentido. O mesmo sentido de legalidade para o direito civil é para o direito administrativo. Na hora assim, claro, deve ser, tudo é legalidade. Eu já ouvi no YouTube umas aulas gratuitas lá, que o direito é uno, o direito é indivisível. Tenho certeza que é. Fácil demais isso aqui, vamos para a próxima. Levou tintada, né? A concepção para o direito civil você pode fazer tudo o que a lei não te proíbe. Vamos lá, você é um comerciante, você é obrigado a aceitar cheque? Por que você não é obrigado a aceitar cheque? Porque o Código Civil não determina que você fala que você pode receber dinheiro, mas você, se quiser, você põe venda no cartão, ou se quiser, no cheque. Mas a venda é no dinheiro. Diga. A gente é obrigado a pagar essa taxa do cartão? Qual taxa? Sempre tem uma taxinha do cartão, perguntam se é por à vista, tem desconto. Tá uma briga danada, parece que mudaram agora, né? Por fim eles conseguiram dar o calote no consumidor, mas sempre foi obrigado, sempre foi proibido cobrar diferença, né? Passar para o cliente essa taxa. Sempre foi, só o efetivo que não passa, né? O efetivo segura 12,5% aí só para manter o valor para vocês, né? Então o que acontece? Agora o lobby dos empresários tão grande, né? E eles conseguiram passar isso aí de poder ter a diferença. Os PROCONs, a entidade dos PROCONs já falou que vai judicializar isso aí, vai lá para a STF e falar, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Mas hoje tem um decreto autorizando isso aí, cobrar valores diferentes se o pagamento for um cartão ou um dinheiro. Isso que é bem visível. Tem que estar bem visível, tem que estar claro. Está claro, acho que Beleza? Então, primeira concepção, legalidade. Posso fazer tudo que a lei não me proíbe. Agora, para o administrativo, eu só posso fazer o que a lei determina ou autoriza. Quero contratar alguém para trabalhar no meu órgão? Concurso público. Quero adquirir um veículo para transportar meus funcionários públicos? Licitação. E assim sucessivamente. Então, vamos dar uma aprofundada para quem já viu isso aqui. Nós vamos dentro desse desafio, acho que é um nome legal, é um desafio você juntar aí 30 alunos numa sala de diferentes níveis de conhecimento
diferente tempo de estudo e agradar a todos. É possível agradar a todos? Jamais, né? E pode ser não agradar, nem tem essa pretensão. Sabe por quê? Minha psicóloga até me disse uma coisa interessante uma vez lá, que ela falou que essa questão de que você querer ser amado por todos, você querer agradar a todos, é um tipo de vaidade interna da pessoa, é um tipo de vaidade também. Aí eu parei, é verdade, né? Por que você tem que agradar? Você tem que agradar só você mesmo, rapaz, que se lasca os outros. Então o que acontece? Mas dentro desse desafio de tentar o máximo agradar a todos, vai uma dica profunda aqui. Vai uma dica profunda. Hoje a gente não está falando mais só de legalidade. Hoje o tema da moda aqui é juridicidade. Lá, que já é mais alto nível um pouco. Dificilmente você vai ver isso em alguma publicação. Legal? Então o princípio da legalidade é simples, né, pessoal? É tranquilo. Legalidade para nós, você só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Isso é rasteiro, isso é pedante, isso é básico, isso é moral. Isso aí qualquer um sabe. Só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Será que a banca vai me cobrar só isso? Um salário de 5.000, lá vai pedrada com 200 por um. Será que vai vir uma perguntinha assim? Qual a questão vier esse lugar desse legalidade desse? Se vier juridicidade, é um examinador. Pode marcar. Que é um cara que está fazendo a prova, um cara estudioso, né? Um cara que está parado no tempo, estudioso, pesquisador. Então, hoje, modernamente, a gente fala de juridicidade. E qual a diferença deles? Uma diferença chega a ser tosca. Que aqui, ó, se eu falasse só legalidade, daria a impressão que eu, administrador público, só tenho que obedecer à lei. E eu só tenho que obedecer à lei? Óbvio que não. Eu tenho que obedecer o quê? A lei, a Constituição, os decretos, as portarias, os avisos, as instruções normativas. Então o que acontece? Eu não tenho que obedecer só a lei, tenho que obedecer o sistema jurídico como um todo. Então juridicidade, você vai entender o sistema jurídico como um todo. Legal? Beleza, Amanda? Tudo bom. Beleza, Alice? Então tá. Então, legalidade. Professor, então não dá para botar GIMP? Juridicidade. Não, porque está lá na cabeça da Constituição. Então, continua limpo. Mas na sua cabeça, pode você bater legalidade, você fala, epa, não é só lei, é o sistema todo. Sabe qual que é uma prova disso? Nós tivemos agora a alteração no Código de Processo Civil, o CPC. No CPC antigo, falava que o MP, o Ministério Público, era o fiscal da lei. Como é que o CPC novo já traz? Que o MP, o Ministério Público, ele é o fiscal da ordem jurídica, do sistema jurídico. Não é só da lei. Vejam como que é perigoso o cara que fala assim, não vou fazer cursinho, eu vou estudar só por apostila. Essas informações vão estar em que é possível. Eu estou começando a escrever, para começar a publicar, para começar. Então, beleza. Legalidade. Vamos lá. Impessoalidade. Impessoalidade. Tem a ver com concurso público esse princípio? Impessoalidade? Sim ou não? Porque justifica ou deixa em branco? Impessoalidade. Eu não posso ter o quê?
Preferências pessoais. Tem relação com a isonomia, pessoal. Devo tratar a todos iguais. Eu não posso privilegiar um grupo em detrimento de outros, e eu não posso prejudicar um grupo em detrimento de outros, embora tenha uma boa intenção para isso. Você vai lembrar de nossas avós: de boa intenção o inferno está cheio. Mas vamos pegar um exemplo bobo, para vocês entenderem. Olha lá, um determinado município colocou como pontuação na prova de títulos a pessoa que comprovasse que ela mora no limite territorial daquele município. Uma preferência clara para quem é morador daquele município. Válido ou inválido? Like ou dislike? Lógico que é dislike. Então quer dizer que porque eu moro no outro município eu vou ser prejudicado. Esse ato ofendeu o quê? O princípio da impessoalidade, o princípio da isonomia. Quer dizer, não vou falar que não, mas daqui a pouco você chega num nível de conhecimento tal, um nível de conhecimento X que começa a ser aprovado nos concursos, e aí você faz o quê? Vou começar a rasgar o Brasil desbravando em busca da aprovação, em busca da nomeação. Essa parte eu vou cortar porque eu sou politicamente correto, ou não. Mas Santa Catarina, é um catarinense aqui ou não? Não, né? Santa Catarina, os caras são extremamente bairristas. Sabe o que quer dizer extremamente bairrista em concurso público? Os caras não passam quem é de fora. Não passam, só de desaforo. Não tem aquela galera do BOP, você não vai formar aqui. Não vem, você vai só se arrebentar, você não vai formar. O último concurso que teve, o penúltimo concurso que teve lá, os caras estavam pedindo um comprovante de residência do Estado lá no ato da inscrição, no ato da investigação social, que já era para entregar os documentos pode parar. Quer saber onde eu moro para quê, amigo? Quer saber onde eu moro? Claro que todo mundo sabe que é para reprovar a galera, para reprovar o paulista, o nordestino. Então, Deus que me livre de nordestino, né? Então isso é um ato condizente com a administração pública? Claro que não. Tem que explodir isso no judiciário. Então, diga. Foi mais ou menos isso que aconteceu nesse da PRF, esse último? Não, esse da PRF que está pegando é o seguinte: a galera questionou que para prestar concurso para um lugar eu tinha que fazer a prova lá, que isso não era razoável, isso não era proporcional. E realmente não é. O problema aqui é o seguinte, né? Nós vamos ver como o tribunal vai decidir. O problema é o seguinte: o funcionário, o ser humano é difícil. Quando o cara está fora, ele fica igual uma sarna. Não, você pode me mandar até para Venezuela que eu vou. Não, olha, eu trabalho sábado, não, pode ficar tranquilo. Meu Deus. Passou no concurso, tomou posse, entrou em exercício, pronto. Não quero ir para tal lugar, não trabalho sábado, não trabalho domingo, não bebo essa água, não como arroz, não tomo café. Aí começa a frescura. E concurso policial é um inferno na cabeça da administração pública, essas notações. O cara vai lá e ele não quer ficar 6 meses lá. Não, porque meu marido é isso, porque minha mulher é aquilo, porque meu filho é doente, porque minha mãe depende de mim, porque meu cachorro não adaptou no frio, porque meu gado não adaptou no... E aí a administração pública falou: peraí, sabe uma coisa? Eu vou fazer isso aqui, vou meter o tinta nesse sem vergonha. Ele vai fazer lá, ele vai passar, ele vai morrer lá. Quem acompanha concurso público, no meu caso, a discussão é essa. E agora o judiciário, o sistema da jurisdição, o judiciário vai definir se isso foi razoável e proporcional ou não.
O que vocês acham? Na minha opinião, o judiciário vai confirmar. O judiciário é difícil, às vezes eles baixam a cabeça para a administração pública. Eu acho que vai deixar assim. Embora o juiz pode decidir o contrário, mas o tribunal vai pegar a peça da AGU, Advocacia Geral da União, que defende a União dos Filhos, vai ter que repetir o concurso, muito gasto, abrir inscrição, tem posto que está com 2, 3 policiais. Pode sim, só não faz mais isso, hein? Vocês não viram o STF fazendo isso toda hora? É esquema. Então, moralidade, vamos para... E aí o concurseiro se lascou, né? Mas tem pessoalidade aí, fala sobre o prefeito. Numa escola, ele pode colocar o nome dele, mas ele pode colocar o nome de outra pessoa, né? É verdade isso? Não pode, olha, depois a gente vai ver lá nos parágrafos alguma coisa que os atos administrativos de publicidade só podem ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Botou seu nome, improbidade, vai anular esse ato. Tem que morrer primeiro. Morreu, aí você pode, aí bota seu nome. O professor não falava que tipo, ele pode colocar o nome dele, mas se ele vê uma pessoa na rua assim, ele achar legal, ele pode colocar o nome daquela pessoa. Não, depende da pessoa. Não Mas pode ser parente. Não pode ser parente. Mas pode Tem que ser ser uma personalidade da cidade. Pode. Não pode ser o próprio. Não pode ser o próprio. Legal? Legalidade, impessoalidade. O que é moralidade, pessoal? Selinho. Aqui vocês vão lembrar da mulher de Nero. O ato não tem que ser apenas ser legal. Ele tem que também parecer legal. E aqui, moralidade, vocês têm que ver que a concepção de moral, ela é variável. Os juízes acham super moral receber auxílio moradia de 5 pau por mês. O professor acha isso a maior das imoralidades, porque ele se arrebenta na sala de aula o mês inteiro com 30 pestinhas e não ganha os 5 mil do auxílio moradia do cara. É moral ou não é? Enfim, então, o que a gente precisa saber para a administração pública aqui é que os atos administrativos, eles devem respeitar a legalidade, mas se ofender a moralidade, já era. Você vai ter um questionamento no judiciário por causa desse critério aqui da moralidade. Sabe qual que foi esse critério usado por último? Quando Dilma nomeou Lula. Vocês lembram de choveu ação popular? Ação popular a gente vai ver lá em constitucional, na nossa aula de remédios constitucionais, que todo cidadão, então cidadão aquele que está na sua plena capacidade eleitoral, o cara que vota ou que pode votar, todo cidadão é parte legítima para impetrar ação popular contra ato que ofenda a moralidade administrativa. Todo mundo sacou que estava nomeando ele para ele ter foro por prerrogativa de função, sair do juiz de primeiro grau e ir para o STF, onde é sabido que os processos demoram mais. Ofensa à moralidade? Óbvio.